Meu nome é Madre Agnes, e sou a Madre Superiora de um convento remoto localizado nas profundezas da selva africana. Por muitos anos, dediquei minha vida ao serviço de Deus e à orientação espiritual das irmãs que vivem sob meu cuidado. No entanto, o que estou prestes a revelar é uma história sombria e terrível, uma confissão dos pecados que cometi e das consequências devastadoras que se seguiram. Tudo começou há alguns anos, quando uma seca devastadora assolou nossa região. As colheitas murcharam sob o sol implacável, e o povo da aldeia começou a sofrer com a fome e a doença. Como Madre Superiora, senti o peso da responsabilidade sobre meus ombros, sabendo que era minha obrigação ajudar aqueles que estavam sofrendo. Foi durante esse período de desespero que ele apareceu para mim, o próprio diabo em uma forma sedutora e tentadora. Ele se apresentou como Mefistófeles, o Senhor das Trevas, e me ofereceu um pacto que prometia aliviar o sofrimento da minha comunidade em troca da minha alma. Eu hesitei no início, horrorizada com a ideia de fazer um pacto com o mal. Mas o sofrimento ao meu redor era tão grande, e eu me sentia impotente para fazer qualquer coisa para ajudar. O diabo aproveitou minha fraqueza e me tentou com promessas de poder e salvação. Finalmente, cedi à tentação e fiz o pacto com o diabo. Ele me deu um livro antigo e misterioso, encadernado em couro negro e coberto de símbolos estranhos. Ele disse que o livro continha conhecimentos ancestrais e magia negra que eu poderia usar para ajudar minha comunidade. No começo, usei o livro para fazer o bem, curando os doentes e alimentando os famintos. Eu me tornei uma figura respeitada na aldeia, conhecida por minha compaixão e generosidade. No entanto, o poder do livro começou a me corromper, transformando-me em uma sombra do que eu costumava ser. Eu cometi atrocidades em nome do poder, sacrificando vidas inocentes para alimentar meu desejo insaciável por mais. Eu me tornei uma tirana, governando com punho de ferro e instilando medo nos corações daqueles que me serviam. Eu estava perdida na escuridão, incapaz de encontrar o caminho de volta para a luz. No entanto, mesmo enquanto afundava mais fundo na escuridão, uma parte de mim ainda ansiava pela redenção. Eu sabia que tinha cometido erros terríveis, e que não podia mais fugir das consequências dos meus atos. Eu me ajoelhei diante de Deus e implorei por perdão, sabendo que não merecia sua graça. Mas Deus é misericordioso, e Ele ouviu minhas preces. Ele enviou um missionário para nossa aldeia, um homem sábio e compassivo que me ajudou a encontrar o caminho de volta para a luz. Com sua orientação, renunciei ao pacto que fiz com o diabo e me redimi diante dos olhos de Deus. Ainda carrego o peso dos meus pecados, e sei que nunca poderei me redimir completamente pelas atrocidades que cometi. Mas estou determinada a passar o resto da minha vida buscando a redenção e a paz espiritual. Que minha história sirva como um aviso para aqueles que são tentados pelo mal, e que eles possam encontrar o caminho da luz antes que seja tarde demais. Emma. Meu nome é Madre Teresa, e venho confessar meus pecados diante de Deus e dos homens. Por décadas, servi como Madre Superiora em um convento isolado nas montanhas, dedicando minha vida à fé e à devoção. No entanto, o que estou prestes a revelar é uma história de queda e desespero, uma história que manchou minha alma para sempre. Tudo começou há muitos anos, quando eu ainda era jovem e inocente. Eu entrei no convento com a esperança de encontrar paz e propósito, mas o que encontrei foi uma vida de regras rígidas e privações. Apesar disso, dediquei-me ao serviço de Deus com todo o meu coração, acreditando que estava seguindo o caminho certo. No entanto, à medida que os anos passavam, comecei a questionar minha fé. Eu via o sofrimento e a injustiça no mundo ao meu redor, e me perguntava por que Deus permitia tais coisas acontecerem. Eu ansiava por respostas, por um sinal de que minhas orações estavam sendo ouvidas. Foi então que ele apareceu para mim, o próprio diabo em uma forma sedutora e tentadora. Ele me ofereceu poder e conhecimento além da minha imaginação mais louca, prometendo-me que eu poderia mudar o mundo e fazer a diferença. Eu hesitei no início, sabendo que estava sendo tentada pelo mal, mas a tentação era forte demais para resistir. Eu fiz o pacto com o diabo naquela noite,
selando minha alma em troca de poder e conhecimento. Ele me deu um livro antigo e empoeirado, encadernado em couro negro e coberto de símbolos estranhos. Ele disse que o livro continha os segredos do universo, e que eu deveria usá-lo com sabedoria. No começo, eu usei o livro para fazer o bem, curando os doentes e alimentando os famintos. Eu me tornei uma líder respeitada em minha comunidade, conhecida por minha sabedoria e compaixão. No entanto, o poder começou a me corromper, transformando-me em uma sombra do que eu costumava ser. Eu cometi atrocidades em nome do poder, sacrificando vidas inocentes para alimentar meu desejo insaciável por mais. Eu me tornei uma tirana, governando com punho de ferro e instilando medo nos corações daqueles que me serviam. Eu estava perdida na escuridão, incapaz de encontrar o caminho de volta para a luz. No entanto, mesmo enquanto afundava mais fundo na escuridão, uma parte de mim ainda ansiava pela redenção. Eu sabia que tinha cometido erros terríveis, e que não podia mais fugir das consequências dos meus atos. Eu me ajoelhei diante de Deus e implorei por perdão, sabendo que não merecia sua graça. Mas Deus é misericordioso, e Ele ouviu minhas preces. Ele enviou um anjo para me resgatar da escuridão, uma jovem noviça que viu além da minha fachada de poder e crueldade. Ela me mostrou compaixão e perdão, e me ajudou a encontrar o caminho de volta para a luz. Agora, estou prestes a deixar este mundo, sabendo que minha alma está finalmente livre do pacto que fiz com o diabo. Eu oro para que minha história sirva como um aviso para aqueles que são tentados pelo mal, e que eles possam encontrar redenção antes que seja tarde demais. Que Deus tenha piedade de minha alma pecadora, e que eu possa encontrar paz na vida após a morte. Emma. Sou irmã Maria, e sinto o peso de um segredo que carreguei por décadas. Minha vida como noviça em um convento começou com inocência e devoção, mas o que se desenrolou nas sombras sagradas do convento é uma história de pecado e desespero que ainda assombra meus sonhos. Tudo começou quando entrei para a Ordem das Freiras, aos 18 anos. Cresci em uma família profundamente religiosa, e meu coração ansiava por servir a Deus de uma forma mais profunda. A vida no convento era rigorosa, mas eu abracei os votos de castidade e obediência com fervor. No entanto, meu fervor foi posto à prova quando conheci irmã Ana. Ela era uma noviça como eu, mas ao contrário de mim, ela irradiava uma aura de mistério e rebeldia. Seus olhos castanhos escuros eram como portas para sua alma, e eu me vi sendo atraída por eles como uma mariposa para a chama. No começo, nossa relação era inocente. Nós rezávamos juntas, trabalhávamos juntas e compartilhávamos nossos pensamentos mais profundos sobre a fé e a vida. Mas à medida que os dias se transformaram em semanas e meses, minha devoção por ela cresceu até se tornar algo mais, algo proibido e pecaminoso. Foi durante uma noite de recitação do rosário que nossos olhares se encontraram de uma maneira diferente. As velas tremeluziam, lançando sombras dançantes nas paredes frias do corredor do convento, enquanto nossas vozes sussurravam as palavras sagradas. Eu senti o calor da presença de Ana ao meu lado, e algo dentro de mim despertou para uma paixão que eu não sabia que existia. Nossos encontros secretos se tornaram mais frequentes, escondidos nas sombras das celas vazias e nos recantos escondidos do convento. Cada toque, cada olhar compartilhado era uma blasfêmia contra nossos votos sagrados, mas não podíamos resistir à atração que nos consumia. Foi então que descobrimos que Ana estava grávida. O choque e o terror se misturaram dentro de mim enquanto enfrentávamos a realidade de nossos pecados. O que deveríamos fazer? Como poderíamos esconder nossa transgressão dos olhos de Deus e da comunidade religiosa que nos acolhia? Decidimos manter a gravidez em segredo, mantendo-a escondida sob nossos hábitos e longe dos olhares curiosos das outras freiras. Mas o tempo passava e a barriga de Ana crescia, um lembrete constante do pecado que havíamos cometido. Finalmente, o dia do parto chegou, e Ana deu à luz uma linda menina. Choramos lágrimas de alegria e terror enquanto segurávamos o fruto proibido de nosso amor proibido. Não havia como negar a paternidade do bebê,
mas sabíamos que enfrentaríamos julgamento e condenação se a verdade viesse à tona. Decidimos que era melhor para a criança ser entregue a uma família amorosa que pudesse dar-lhe uma vida digna, longe das sombras do convento. Mas o peso do segredo nunca nos deixaria, e eu me vi consumida pela culpa e pela angústia. Anos se passaram, e eu continuei minha vida como freira, tentando encontrar redenção nos votos que havia quebrado. Mas o fantasma de nossa paixão proibida nunca me deixou, me assombrando nos momentos mais silenciosos da noite. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, ainda me pergunto se Deus me perdoará pelo pecado que cometi. Eu rezo por misericórdia e perdão, sabendo que não posso voltar atrás no tempo e desfazer o mal que causei. Que minhas palavras sirvam como um aviso para aqueles que são tentados pelo desejo proibido, e que possam encontrar força para resistir à tentação antes que seja tarde demais. Que Deus tenha piedade de minha alma pecadora. Emma,